Então, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Teacher Lon Souza. E aqui a gente vai aprender um assunto muito importante que muitos brasileiros confundem. Que assunto é esse? É o famoso to e for. Bom, se você é brasileiro, se você está aprendendo inglês, eu tenho certeza que você confunde. Bom, se você é um dos caras, das pessoas, né, que confundem to com for, eu entendo. Eu entendo você completamente, porque eu também passei por isso. Eu sei bem como é que é passar por isso, né? Mas, professor, to e for, ambos significam para, ambos significam para alguma coisa. Então, eu nunca sei quando tem que falar I have to give money to, or have to give money for. This is to you, this is for you. I'm going for London, or I'm going to London. Eu nunca sei, teacher. Vamos lá. Primeiro detalhe, muito importante, que eu quero que você acompanhe comigo. Qual vai ser a finalidade? O segredo é esse. Você tem que colocar na sua cabeça a finalidade. Como tudo na vida. Não somente preposição. Quando você vai fazer as coisas, você tem que ter uma finalidade. Vai investir? Para qual finalidade? Vai estudar inglês? Para qual finalidade? Vai fazer uma viagem? Para qual finalidade? Então, ó, qual vai ser a finalidade? Primeiro, no português a gente fala assim para no sentido de ir para até algum lugar, né? A gente fala assim, por exemplo, eu vou para a praia no mês que vem, vou para a praia no mês que vem, ou vou para o cinema nesse final de semana. Perceba como eu estou falando de uma maneira bem informal. Vou pra ou vou pro? Em inglês, em português, na verdade, o certo seria eu vou à praia ou eu vou ao cinema. Quando eu estiver falando sobre esse movimento de ir, é essa a preposição correta. Essa é a preposição que você vai usar quando você estiver se locomovendo, indo para algum lugar. Então, vou para São Paulo. I'm going to São Paulo. I'm going to São Paulo. Eu vou no restaurante. I will go to the pizzeria. Percebeu que eu falei pizzeria em vez de restaurante, né? Eu amo pizza. I love pizza. I'm going to the restaurant. I'm going to the restaurant. Eu vou para academia. I'm going to the gym. I'm going to the gym. Então, para essa finalidade de se locomover, você vai usar a preposição to, ok? Agora pensa aqui comigo. Se to é no sentido de transição, de movimento, que você vai estar se locomovendo ou indo para algum lugar, o for serve para quê? O for você vai usar sempre que você estiver, de alguma certa forma, beneficiando alguém ou fazendo algo por alguém. Por exemplo, sabe quando você vai no restaurante e não tem dinheiro para pagar? Aí chega um amigo seu e te salva e fala assim, não, pode deixar que eu pago por você. Ou seja, ele não vai dar o dinheiro para você, ele vai chegar lá no caixa e vai pagar, ao invés de te dar o dinheiro para você pagar, entendeu? Então ele pagou por você. Em inglês ele poderia dizer assim, ó, vou escrever no quadro. I'll pay for you. I'll pay for you. Quer dizer que eu, de alguma certa forma, estou te beneficiando ou fazendo algo por você. Né, que você deveria talvez ter feito, mas por algumas ocasiões não pôde. Então, nesse caso, I'll pay for you. Tá? Então, perceba que nesse caso a pessoa está fazendo algo pela outra. Tá? I'll pay for you. Lembrando que I'll é a forma contraída de dizer I will. I will. So, I'll pay for you. I'll pay for you. I'll pay for you. Um outro exemplo. She made a cake for us. She made a cake for us. She made a cake for us. O que quer dizer made? Made significa fez. É o passado de make. She made a cake for us. Então, passado de made, desculpa, o passado de make vai ser made. Né? Então, nessa frase ele significa ela fez um bolo, cake. Para quem? Para nós. Ou seja, ela nos beneficiou. Então, nesse caso, eu vou usar a preposição for para beneficiar alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, o que for. Então, nesse caso aqui, eu não posso usar to
e sim for. Ok? Que eu vou beneficiar alguém. Um outro exemplo agora em que eu vou falar sobre to, que não é necessariamente sobre movimento, ou seja, transição. Saca só. Nesse exemplo, eu escrevi This letter is to you. This letter is to you. Por quê? Porque quando você vai escrever uma carta, ela tem que sair de alguém, né? Alguém que escreveu. Que a gente vai usar a preposição from, que quer dizer de, ou seja, da pessoa que escreveu, from. E o destino, to. Então, por exemplo, from Luan to Marcus. So I'm writing a letter. So I wrote a letter actually. Então eu escrevi uma carta, na verdade, de Luan, que é from Luan, to Marcus. Então to é preposição usada, nesse caso aqui, para endereçamento, além dos outros exemplos ser usado para movimento, transição, ok? Ao contrário de for, que a gente viu antes, for, que é usado para quando você vai beneficiar alguém ou fazer algo pela pessoa. Então, basicamente, essa é a diferença das preposições to e for, ok? Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer outro vocabulário em inglês que você queira saber também a diferença, seja de pronúncia, seja de contexto, seja de expressão, tanto em inglês americano ou em inglês britânico, you can count on me. Você pode contar comigo. Ok, my friend? Thanks for watching and see you later. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Bye bye. Take care.